Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Bertolt Brecht. Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou Eduardo Medeiros e vocês estão aqui no meu novo reformulado canal Ideias, Ideias, Ideias e Afins. E hoje, qual é das ideias? É o seguinte: curiosidades sobre a história do Brasil, mas em relação a alguns dos seus personagens literatos, em relação a personagens da literatura, começando lá com ele, o cara que escreveu detalhadamente a Carta do Descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Pero Vaz de Caminha queria trocar a sua carta por um favor do rei. Por quê? A Carta do Descobrimento não era para ter sido escrito pelo Caminha, porque, na verdade, o escrivão oficial da tropa era um tal de Gonçalo Gil Barbosa, que acabou não vindo na expedição do Pedro Álvares Cabral. Então Caminha escreveu a sua carta, que foi escolhida pelo Pedro Álvares Cabral para ser enviado ao rei de Portugal, Dom Manuel. Mas havia um pequeno detalhe. Ao final da sua carta, Caminha escreveu um pedido ao rei. Um pedidinho básico, né? Uma troquinha de favor. Toma lá da cá. Eu escrevo uma cartinha e o rei me faz um favorzinho. Pois é, já começou ali. Então, qual era o pedido? Caminha pedia para o rei que o seu genro, o genro do Caminha, um tal de Jorge de Osório, que estava exilado por ter roubado uma igreja e ferido um sacerdote, fosse liberto. Só isso que ele queria. Nada demais. Um favorzinho à toa. O genro ali, né? Estava na dura, sem grana, foi lá, roubou uma coisinha da igreja, deu uns tapas no padre. E o Pero Vaz queria que ele fosse liberto. O rei Manuel não acatou o pedido, mas depois que o Caminha morreu, o rei acabou liberando o tal do Osório. O termo brochar o termo brochar veio, claro, dos livros de brochura. Os livros eróticos eram impressos em formato de brochura. Um sujeito, quando lia um livro desses, olhou para a encadernação, né? Meia molinha, brochurinha, e associou o livro mole ao pênis flácido. Daí a expressão ficou: homem brocha. Que coisa, hein? O poeta Gonçalves Dias foi a única vítima de um naufrágio da embarcação que o trazia de volta ao Brasil. Foi o seguinte: o Gonçalves Dias, que era poeta romântico, estava muito doente quando resolveu viajar para a Europa para tentar melhorar o seu estado de saúde. Ao chegar na França, foi dada a notícia de que havia um homem morto a bordo e que era o Gonçalves Dias. Foi declarado luto oficial no Brasil. Porém, tinha um porém. Ele não estava morto. Na verdade, Gonçalves Dias ficou 2 anos na Europa, mas sua saúde não melhorou. Então, ele resolveu retornar ao Brasil e quando o navio já estava próximo à costa do Maranhão, o barco colidiu com um banco de areia. A tripulação afoita fugiu do navio e o pobre do Gonçalves Dias, que já estava muito adoentada, acabou ficando na embarcação e morreu afogado. A primeira publicação de uma mulher no Brasil foi apenas no século XIX. Nísia Floresta foi a primeira mulher a ingressar na imprensa brasileira e ter o nome
assinando um livro no Brasil. A autora nasceu no Rio Grande do Norte e já aos 14 anos mostrou que veio. Fugiu de casa, fugiu do marido e pediu abrigo para os pais que tiveram que se mudar para Pernambuco. As obras de Floresta falavam sobre o machismo na sociedade, mas não só isso. Ela também escreveu livros sobre os índios e negros de forma empática e humanista, mostrando-os não como heróis, mas como vítimas da exploração colonial. Hoje, Nízia Floresta está esquecida, mas teve papel crucial na história como uma das primeiras feministas do país. Sexta curiosidade, ou quinta ou sétima, sei lá, já perdi a conta. Para José de Alencar, o grande romancista, a escravidão contribuía para o progresso humano. O consagrado autor defendeu a escravidão em uma série de cartas enviadas para o imperador Dom Pedro II. Para ele, o sistema escravocrata ajudava no progresso humano e seu fim culminaria em uma grande crise econômica. Os documentos históricos, entretanto, foram deixados de lado e acabaram caindo no ostracismo. Adoro essa palavra, ostracismo. Tão bonita essa palavra, ostracismo. Quiçá uma das mais belas palavras da nossa língua portuguesa. Outra curiosidade é que as cartas tinham um tom pouco arrogante, pois José de Alencar acreditava saber mais sobre política e economia que o próprio rei. E você sabia, por último, que o poeta parnasiano Olavo Bilac se envolveu no primeiro acidente de carro do Brasil? O poeta Olavo Bilac deu um rolê no carro de José Patrocínio, um jornalista da época que havia comprado um automóvel, assim que eles começaram a chegar no país. O problema é que Patrocínio convidou o poeta para dirigir o carro. Calhambeque, bibi. Calhambeque, bibi. Coisa que, obviamente, o Bilac não sabia fazer, já que não haviam carros no Brasil. No meio do passeio, Bilac fez uma curva em alta velocidade. 4 km por hora. 4 km por hora! Um absurdo de velocidade. E bateu numa árvore. Os dois homens saíram ilesos, mas o carro teve perda total. E mais uma curiosidade de um grande personagem da nossa literatura, Graciliano Ramos. Então, o Graciliano Ramos ele foi prefeito e multou o próprio pai. Pois é, Graciliano viveu na cidade alagoana de Palmeiras dos Índios e foi diretor de uma das escolas da região. Pois bem, depois que ele conquistou uma popularidade muito grande na região, foi convidado a se candidatar a prefeito da cidade e ganhou o pleito. Acontece que Graciliano era muito rígido e criou um código de postura moral com 82 artigos, dentre eles a proibição de dormir ou criar animais na rua. O pai do escritor de Vidas Secas, Sebastião Ramos, na época, criava gado em um terreno baldio e acabou sendo multado pela prefeitura. Imaginou? Prefeito bom, prefeito bom. Uma outra curiosidade que tem a ver com um importante nome da nossa literatura, Guimarães Rosa, foi a seguinte. Guimarães Rosa ajudou a esposa a salvar judeus do Holocausto. No final da década de 1930, Guimarães Rosa e a sua esposa Aracy trabalhavam na embaixada de Hamburgo e Aracy bolou um plano para transportar judeus que viviam na Europa nazista para o Brasil, mesmo com o então presidente Getúlio Vargas decretando a ilegalidade desse ato. Guimarães Rosa falsificava passaportes enquanto a esposa dava um jeito de fazer o chefe dela assinar as papeladas sem perceber que estava libertando parte da população judia.
Araci chegou a salvar quase 100 pessoas e em 1982 teve seu nome gravado no Museu do Holocausto em Israel. E por fim, Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior, achava que a homossexualidade era um desvio. Pois é, ele achava que ser gay era coisa de garotos que viviam atraídos pela vida noturna e boêmia. Chegou até a dizer em uma entrevista que sentia certo nojo dos homossexuais. Pois é. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Essas são algumas curiosidades da nossa literatura, da nossa história. Se você conhece mais alguma dessas curiosidades, escreve aí nos comentários, escreve sobre o que achou da mudança no canal. A partir de agora a gente vai trocar ideias aqui, no Ideias e Afins. Valeu?